Nós estamos começando a nossa semana, mas tivemos um final de semana muito abençoado. Final de semana onde nós tivemos sexta e sábado o nosso congresso da família e, irmãos, foi maravilhoso. Quem esteve ali na Coep, estávamos com a casa cheia, foi algo assim fantástico. Deus de uma forma maravilhosa, falando conosco através da palavra, e foi um tempo muito proveitoso, propício para a glória de Deus, E eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais a fazer sobre as nossas vidas. Os jovens também, foi muito bom, Fiquei sabendo que teve uma galera aí que entregou tudo, ontem. Tem um pessoal que é jovem, mas já não tem mais idade para isso, irmãos. Estão com as pernas doendo. Eu fiquei sabendo que teve um aí que a idade está chegando. Mas os jovens gostaram muito, foram muito bom, foram muito bem ministrados, graças a Deus. É isso que o Senhor quer, irmãos, a unidade do corpo de Cristo. Não é o individualismo, mas é o corpo de Cristo unido. E foi gostoso de ver, os jovens, os homens e as mulheres, as crianças sendo ministradas. Foi um tempo muito propício. Eu quero agradecer a Deus, a você, pai, a você, mãe, a você, esposo, esposa, que entendeu o propósito, que enviaram os seus filhos, que estiveram conosco. Eu tenho certeza que o Senhor muito mais tem para fazer sobre as nossas vidas, porque este é o projeto de Deus, é abençoar as nossas vidas, abençoar nossas casas. E nós queremos nessa manhã, irmãos, continuar falando, um pouco sobre essa questão família, aquilo que é o nosso bem maior. Nós estamos normalmente no mês de maio, nós sempre damos uma pincelada, falamos um pouco sobre família, por ser considerado o mês da família. E a família é tudo que nós podemos ter de maior valor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Já adoramos. Te glorificamos, Jesus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Nós queremos nesta manhã ouvir a Tua voz, sermos direcionados pelo Teu Espírito. Que não eu, mas que o Teu Espírito possa fluir nesse lugar, possa abençoar as nossas vidas, nos fazendo entender, nos fazendo compreender a verdade do Teu Evangelho sobre as nossas vidas. Flua nesse lugar com o Teu poder, alcance a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nos assistindo em casa, aqueles que estão nos seus trabalhos, o pessoal ali, Senhor, que sempre nos assiste no hospital, no HC. Abençoa a vida dos Teus filhos que estão trabalhando, mas sempre ali, Senhor, preocupado em ouvir a mensagem. Abençoa esses meus amados, suas famílias, abençoa cada lar, cada família aqui representada, que a Tua glória se manifeste sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, nós temos esses dias, semana passada nós tivemos um tempo muito precioso aqui na igreja também, onde nós falamos sobre o seminário Pais e Filhos, e foram dias maravilhosos, ministrações maravilhosas que nós tivemos a semana passada, e esse final de semana também, e hoje nós queremos falar um pouquinho, continuar falando sobre família. Ontem o pastor Wilson Maia falou bastante sobre aquilo que nós temos falado, sobre a questão de paternidade, sobre como paternidade traz cura, sobre como a paternidade traz crescimento na família. E nós, como pais, precisamos ter essa responsabilidade. Nós precisamos entender que a família, irmãos, é o bem que nós mais temos, é o bem que nós temos mais precioso. Às vezes nós vemos pessoas investindo, se preocupa tanto com a casa, se preocupa tanto com o carro. Nada contra, irmãos, nós nos preocuparmos com isso, mas coisas nunca podem ser mais importantes do que pessoa. Eu não posso cuidar da casa mais do que da minha esposa, mais do que dos meus filhos.
A mulher não pode cuidar mais da casa. Tem mulher que ela embeleza a casa, deixa tudo cheiroso, não pode ficar nada fora do lugar, tem uma preocupação, mas muitas vezes não cuida bem dos filhos, não cuida bem do marido, não dá atenção, não tem tempo de qualidade, não tem tempo de pertencimento. Parece que o que pertence para ela é só a casa, ou o que parece que pertence para ele é só o carro, né? As coisas que ele tem que fazer, né? Se preocupa em tirar o vazamento da torneira, né? Porque está vazando, está gastando. Se preocupa em tirar, né? Os gastos tem que cortar, mas às vezes não se preocupa com tirar, né? As goteiras emocionais, os gastos, os desgastes emocionais que tem na esposa, que tem nos filhos. Então, queridos, nós precisamos valorizar o que nós temos, porque, irmãos, dinheiro não compra felicidade, bens não nos traz felicidade. O que nos traz felicidade, irmãos, é estar bem em família, é conviver bem com pai, com mãe, com filhos, com esposa, com esposo. E é isso que nós precisamos entender, é disso que nós precisamos a cada dia. Sabe que Deus tem um projeto maravilhoso para a sociedade? Tem, mas esse projeto ele passa pela família. É por isso que o diabo tem trabalhado tanto, irmãos, para destruir a família, para fazer com que a família seja um ponto de vergonha e não um ponto de alegria, para que a família não seja mais um lugar de prazer. Não, irmãos, o prazer meu como esposo, o prazer da esposa, o prazer dos filhos é estar em casa. Eu não posso ter, eu não vejo a hora de sair de casa. Não, o prazer tem que ser, eu não vejo a hora de chegar em casa, de abraçar os meus filhos. Eu não vejo a hora de chegar em casa, abraçar minha esposa. Eu não vejo a hora de chegar em casa, abraçar meu esposo. Sabe, ter esse prazer, isso é senso de pertencimento. Aquilo que me pertence, aquilo que o Senhor me deu, de cuidar. Porque é isso que o Senhor faz, irmão. O Senhor não vê a hora de nos encontrar na eternidade, porque Ele sabe que nós pertencemos a Ele. Agora, como família, nós precisamos, irmãos, pertencer um ao outro. E sabe o que é pertencer? É pertencer a cuidar, é se importar. O pai se importar com os filhos, com a esposa e vice-versa, porque filhos também precisam se importar com pais. Nós precisamos, irmãos. Quinta-feira eu tive que levar meu pai numa consulta e ele estava assim, não sei, não precisava você ter vindo. Eu posso vir. Eu falei, não, mas você teve que deixar suas coisas para fazer, para vir aqui. Eu falei, quantas vezes o Senhor deixou de fazer isso, aquilo, cuidar, para cuidar de mim, dos meus irmãos? E nós estávamos, eu falei assim, isso não é pesado. Quantas vezes for preciso, eu venho e volto e faço. Porque agora o Senhor já não tem mais autonomia. O Senhor agora é com uma criança. E 12 crianças, eu falo para ele, é a mesma coisa. A gente tem que estar ali do lado. Porque se acontecer alguma coisa, nós como filhos agora somos responsáveis. Como que você deixa seu pai assim? Então, sabe, isso é o senso de pertencimento. Eu tenho que cuidar, não, vou lá. Sabe, se preocupar. E aí eu vejo que às vezes os netos, né, fazem isso, o vô fica preocupado. Sabe, esse senso de pertencimento, irmãos, de cuidado, tem que estar dentro de nós. Porque é o que nós mais temos de precioso, irmãos. Você pode perder tudo, irmãos, mas quando você tem uma família do seu lado, quando você tem pais, mãe, esposa, a gente consegue vencer adversidades. Quantas famílias nós vemos aí, irmãos, que são endinheiradas, que têm dinheiro, que têm riqueza, mas vivem uma vida infeliz, vivem em constante briga, não tem prazer, não tem alegria. Nós precisamos, irmãos, ser responsáveis por edificar uma bela família. Eu preciso crescer no meu casamento, fazendo os meus filhos entenderem que eles precisam ser um modelo como eu sou. Olhar para mim e dizer, eu quero ser um marido para minha esposa como meu pai é para minha mãe. Eu preciso ser uma esposa para o meu marido como a minha mãe é para o meu pai. Sabe, os nossos filhos têm que ver isso em nós. Eles têm que olhar em nós e ver o exemplo que nós somos, como nós seguimos a palavra, como nós honramos a palavra, como nós cuidamos daquilo que o Senhor nos deu. E não os nossos filhos olhar e dizer, meu pai, a minha mãe não são exemplos para mim. Eu não posso olhar para eles e dizer, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Não, querido, o melhor modelo que o seu filho ou que a sua filha pode ter nesta terra é você. Eles podem se inspirar, eles podem gostar de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pastor, de líder. Isso, irmãos, é normal, pode existir. Mas o melhor modelo que os nossos filhos precisam ter é dentro de casa. É pai e mãe
Porque nós somos responsáveis. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade para a igreja, para a escola, para a sociedade. Não. A responsabilidade de fazer do meu filho um grande homem para essa sociedade, um grande homem de Deus, é minha responsabilidade. Como é sua responsabilidade. Porque o Senhor nos deu. Eles não são nossos. Os filhos não são nossos. Deus apenas nos deu para que nós pudéssemos cuidar dele. Então vamos cuidar da melhor maneira que nós pudermos. Vamos investir o melhor que nós pudermos. Sabe, ter tempo de qualidade. Sabe, irmãos, não importa se o seu filho seja grande, seja pequeno. Tenha tempo para conversar com ele. Sabe, paciência para quando ele errar. Às vezes a gente quer só cobrar, quer só exigir. Não, tenha tempo para ensinar. Às vezes que tem que ensinar no caminho. Sabe, os nossos filhos não são perfeitos, irmãos. Quantas vezes nós erramos? Lembra quando era criança? Como você foi como adolescente? Quem foi você como jovem? E às vezes nós somos imperfeitos, erramos tanto. E hoje nós queremos que os nossos filhos sejam, né, o robozinho perfeitinho, não saia nem um pouquinho da linha. Não, irmãos, eles vão ter a margem para os erros deles. Porque os erros nos ensinam. Ninguém vai nascer nessa vida, irmãos, vai viver uma vida. Eu nunca errei nessa vida. Não, irmãos. Todos nós vamos errar em alguns momentos. Todos nós vamos ter as nossas falhas. Agora, é lógico que existem situações que eu não vou deixar os meus filhos fazer. Porque eu já sei onde vai dar. Eu não posso também ser relapso com isso. Não, deixa ele quebrar a cara. Quando ele quebrar... Não, isso é mau caráter. Quando o pai diz, não, quando ele quebrar a cara, ele volta. Você está errado. Não, ensina. 10 vezes tem que conversar, conversa 10 vezes. Tem que corrigir 10 vezes, corrige 10 vezes. Isso chama amor, porque só corrige quem ama, só ensina quem ama. Quem não ama, irmãos, deixa se virar. Quem ama não, quem ama vai lá e cuida, traz para perto. Porque, irmãos, foi gerado de você, nascido de você. Então cuide da melhor maneira que você possa cuidar, para que o seu filho cresça sendo uma grande bênção para esta geração. Em nome de Jesus. Não é porque nós não tivemos que os nossos filhos não podem ter. Não é porque nós não vamos proporcionar coisas melhores para os nossos filhos. Sim. Agora precisamos entender, irmãos, que esse cuidado da família, ele sempre passa pelo cuidado que nós temos que ter com Deus, com a nossa vida espiritual. Porque se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar dos outros. Se eu não cuidar do meu ser espiritual, do meu ser emocional, do meu ser físico, como que eu vou cuidar da minha esposa? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Primeiro eu cuido do meu relacionamento com Deus, para que eu tenha, principalmente como homem, sendo um sacerdote, ter condições de cuidar da minha esposa, cobrir ela, cobrir os meus filhos e termos um lar em conformidade com a palavra, um lar ajustado. Nós temos visto, irmãos, e vivenciado muitos lares, irmãos, desajustados, com deformidades. E isso se dá, irmãos, muito pela falta que principalmente os casais cristãos não têm dado devida honra, devido valor a esta palavra. Porque desprezam muitas vezes a palavra. E quando eu desprezo a palavra, irmãos, quando eu não obedeço, quando eu não coloco ela em prática. Porque quando eu coloco essa palavra em prática, irmãos, tudo aquilo que está sendo praticado vem sobre a minha vida. Quando o filho lê essa palavra e ele entende que ele tem que honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam longos sobre a terra, ele está colhendo de Deus uma promessa que foi feita e que essa promessa vai ser eterna. Quando o marido entende que ele tem que honrar a mulher como vaso mais frágil, e ele faz isso como prática, ele está colhendo sobre a vida dele a bênção de não ter as suas orações retidas. Quando a mulher entende o senso de obediência, o princípio da obediência para com a família, ela está colhendo sobre a vida dela o direito da eternidade. Tudo vai terminar na eternidade, irmãos. Porque terminando esta vida, a eternidade ela se inicia para nós e acabou. Não haverá mais choro nem dor. Nós estaremos com Ele para sempre. Como uma única família, a grande família de um Pai de amor. Sabe que nesta vida, sempre quando nós precisamos, na grande maioria, a gente corre para a mãe. A mãe acaba, sendo
conciliadora, aquele posto seguro, aquela que tem mais paciência, que tem mais calma, que tem conselho. No céu, irmão, você não vai ter mãe, mas você vai ter um pai. Um pai que te amou de uma forma incondicional e que está com os céus abertos para me receber, para te receber, para nos receber, para que possamos viver de forma gloriosa na presença dele. Eu quero compartilhar com vocês esse texto, Provérbios capítulo 19. Eu quero ler a partir do verso de número 13. Eu quero fazer uma conexão nesse texto. Depois, quando nós terminarmos, você vai abrir comigo o texto de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Texto bem conhecido, mas eu quero fazer algumas conexões nessa manhã. Diz assim, ó: ruína é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo a mulher rixosa, ou a mulher relaxada. Casas e bens são heranças dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Eu vou repetir o verso 14. Casas e bens são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Querido, preste atenção. Eu acho interessante observar o livro de Provérbios, de como a sabedoria que o Senhor liberou sobre a vida de Salomão, ela nos traz um aprendizado muito grande. Ela nos faz entender o senso da vida, né? Provérbios é um livro muito filosófico, um livro de uma cultura filosófica muito grande. E ele nos aponta o caminho que nós precisamos ter para fazer com que a nossa vida valha a pena. Aqui ele fala sobre filhos, ele fala sobre o relacionamento conjugal. Ele fala sobre a questão de bens, algo que tem valor. Porque se nós pararmos para pensar, a herança é algo muito valioso quando deixado de um pai para os seus filhos. O filho, ele tem um prazer em dizer: isso foi herança do meu pai, isso aqui é herança da minha mãe. Lógico, quando são coisas boas, né? Quando é coisa ruim, não é boa não, né? Ah, deixa essa herança aqui, isso aqui é herança, essa doença é herança do meu pai, essa herança é da minha mãe. Não, estou falando de coisas, de casas e bens, são heranças dos pais. Mas o que me chama a atenção é que ele fala: mas do Senhor vem a mulher prudente. No verso 13 ele fala que o filho insensato, ele é ruína para os seus pais. O filho que age de forma inconveniente, que despreza, que desobedece os seus pais, está quebrando um princípio da palavra de Deus. E quando nós quebramos o princípio da palavra, nós teremos as nossas consequências. É por isso que nós precisamos honrar pai e mãe. E é por isso que nós, como pais, precisamos cuidar para que os nossos filhos sejam bons homens, boas mulheres, bons maridos, boas esposas. Porque vem do Senhor. Mas não é que vai vir do Senhor, o Senhor vai ser, nasceu, você vai ser um bom marido, uma boa mulher. Não. Nós precisamos ensinar a ser. Se nós observarmos, o modelo bíblico é o modelo do exemplo. A Bíblia nos ensina através do exemplo. A Bíblia fala que Sara era exemplo para as mulheres. O exemplo dela, de como ela se comportava para Abraão. Então a mãe precisa ser um exemplo. Nós vemos uma geração, irmãos, em que hoje as meninas mal sabem fritar um ovo. Às vezes, nós nessa geração como pais, nós erramos, porque nós queremos proteger tanto os nossos filhos, que nós não ensinamos a eles a responsabilidade que eles vão ter em suas vidas. O menino que mora dentro da casa, mas que ele muitas vezes não tira nem um prato da mesa. Não, a mãe tem que tirar. A mãe tem que pôr a comidinha no prato.
Aí nós criamos os nossos filhos para ser bebê. Aí o menino casa e a mulher fala, não, meu filho, vai para a panela e põe sua comida. Não, mas a minha mãe aí começa. É a mulher que está errada? Não, é a mãe que não ensinou em casa. Aí dá conflito. A filha que casa e que não sabe cozinhar. Vai viver de fast food. Isso pode gerar problema. Então, como pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles sejam aquilo que eles precisam ser. Eles precisam entender que tem que ter responsabilidade. Criança, irmãos, só não faz se não for ensinada. Mas se nós ensinarmos, eles vão aprender. E vão nos ajudar. E vão ser uma grande bênção para nós. Então, a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos, irmãos, não é dinheiro. Não é bens duráveis. É a personalidade e o caráter de um grande homem e de uma grande mulher de Deus. Ensinar os valores primordiais, os valores elementares da palavra de Deus. E quando eu falo para você, eu quero fazer uma conexão com Gênesis capítulo 12, eu quero que você abra comigo. Gênesis capítulo 12. Eu quero mostrar para você, falar com você algumas coisas sobre esse texto. Gênesis capítulo 12, onde nós vemos o chamado de Abrão. Olha só, o exemplo, ele nos leva a viver algo maior, quando nós vivemos uma vida pelo bom exemplo. Gênesis 12, verso 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão. Quem disse? O Senhor. Como é importante nós ouvirmos a voz de Deus, irmãos. Às vezes nós ficamos ouvindo vozes das pessoas, sociedade, da mídia, de amigos, que não tem nada para nos ensinar. Abraão ouviu a voz do Senhor, porque o Senhor disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Diga assim para o teu irmão, tu és uma bênção. O que a bênção faz, irmãos? O que a bênção faz? A bênção abençoa. Traz alegria. Como é bom, irmãos, estar perto de uma pessoa abençoada. Sentir essa alegria, né? Como é gostoso estar perto de alguém que é feliz, que é alegre, que está sempre sorridente. Mas é horrível, irmão, ficar perto do lado de alguém que fica sempre reclamando, murmurando. Tudo está ruim. Que não consegue ver uma ótica boa nas coisas. Só vê o pessimismo. Mas aqui o Senhor está dizendo, e tu serás uma bênção. Aí no verso 3 vai dizer assim, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Preste atenção, irmãos, que Deus não está dizendo, você vai amaldiçoar, não. Quem te abençoar já é abençoado. Agora, quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Porque há um senso de proteção sobre a tua vida. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, preste atenção, que Deus está falando isso com um homem que vive culturalmente no meio do paganismo. Abraão, aqui ainda Abraão, não tinha um bom modelo de pai para seguir. Terá não era um pai de excelência para o caráter e para a personalidade de Abraão. O que Terá deixa de bom ou entrega de bom para Abraão é o que Provérbios nos disse agora há pouco.
no capítulo 19, no verso 14. Casa e bens são os pais que deixam para os filhos. Porque Abraão não era um homem miserável. Não era um filho que não tinha condições financeiras. A Bíblia vai mostrar que ele tinha muitos bens. E isso vem de quem? Do seu pai Terá. Mas o caráter e a personalidade, ele não herdou de Terá, porque Terá era um homem perigoso. Um homem voltado com seus olhos para a ganância, para o dinheiro, para o comércio, para ter, para conquistar. Traía sua mulher. Era um homem preocupado apenas com ter e não ser. Não trouxe para Abraão um caráter refinado, uma personalidade mudada, transformada. Mas um dia, Deus fala com Abraão e pede para que ele saia daquele lugar, porque o lugar onde ele estava vivendo não era propício para ele, e o Senhor não queria que ele estivesse ali. O Senhor está dizendo: eu tenho algo para fazer na tua vida, Abraão, mas eu não posso fazer no lugar onde você está. Ou como você está vivendo, eu não posso fazer coisas sobre a tua vida, porque o ambiente que você está te impede de viver aquilo que eu tenho para você. E muitas vezes é isso que acontece nos nossos dias. Nós vivemos em ambiente que nos impede de crescer. Muitas vezes você vive num ambiente que não é um ambiente para você ser um bom pai, que não é um ambiente para você ser um bom marido, porque as pessoas na qual você convive não te trazem esse modelo. E aí a gente fica: ah, Senhor, mas por quê? Porque nós estamos no lugar onde Deus não quer que estejamos. Nós andamos com pessoas que não acrescentam sobre as nossas vidas. Eu sou casado e ando com pessoas que não têm um bom modelo de casamento para a minha vida. O exemplo conta muito, irmãos. Eu posso gostar do meu pai, eu posso gostar dos meus amigos, mas eu preciso gostar primeiro de mim. Eu preciso gostar primeiro da minha família. Então Deus está dizendo: você tem que sair da tua terra. Você tem que sair da tua parentela. E você tem que ir para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, olha o desafio que Abraão tem. Porque, irmãos, é bom estar em família. É bom estar na sua terra, com os seus costumes, na sua zona de conforto. A gente olha isso quando a gente sai, que a gente viaja, que a gente passa dias fora. A gente não vê a hora de chegar em casa. Ah, ver meu pai, ver minha mãe, ver meus irmãos, ver a igreja. Isso, sabe? Agora imagina, sai e vai embora. Sai dessa terra, sai da tua parentela. Porque eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Eu vou engrandecer o teu nome. Abraão estava debaixo da autoridade de Terá, porque era muito comum, irmãos. Nós vivemos isso no passado. E em algumas culturas nós temos hoje isso ainda. Onde todo mundo casa, fica todo mundo vivendo no mesmo ambiente. Todo mundo junto ali, porque isso é a grande família, era um modelo, está perto. Então, as famílias viviam tudo perto umas das outras. Construíam as suas vidas, e muitas vezes na dependência dos pais. Família crescia, porque também, quando havia guerra, estava todo mundo junto para se defender. Quando havia fome, estava todo mundo junto para prover um para o outro. Então, esse modelo que Abraão tem é um modelo que todo mundo tinha, que estava todo mundo acostumado. Mas Deus vem e desinstala Abraão. Diz assim: Abraão, é hora de preparar para voar. É hora de desinstalar acampamento. Sai da onde você está. Abraão não retruca com Deus. Abraão não questiona Deus. Não pergunta para onde ele tinha que ir. Não pergunta como ele tinha que fazer. A Bíblia vai nos dizer que Abraão apenas obedeceu a Deus. Abraão apenas segue a ordem de Deus. Pega a sua esposa, não tinha filhos, comete o erro de levar o seu sobrinho junto com ele, que depois nós também sabemos que vai lhe causar um problema lá na frente. Mas ele obedeceu à voz de Deus. Ele deixa a sua terra,
ele sai do meio da sua parentela e ele vai andar para uma terra que ele não sabia onde era e nem como ele tinha que chegar. Assim, irmãos, é a família. Assim é o casamento. Nós crescemos acostumado com a nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com a forma de comer, com a forma de trocar, com a forma... Tudo ali é muito comum para nós, é muito prazeroso, é gostoso, nós crescemos com isso. Mas chega um momento que o homem tem que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e se tornar os dois uma só carne e serem uma bênção, produzir, reproduzir, gerar filhos, para que possamos ter uma sociedade melhor. Irmãos, se eu for um bom pai, o meu filho será um bom filho, e posteriormente um bom marido, um bom pai. Nós teremos famílias melhores, nós teremos uma sociedade melhor. Agora, se nós formos um péssimo exemplo, nós teremos, irmãos, muitas dificuldades e muitos problemas em nossa sociedade. Então, quando Abraão obedece isso, ele vai debaixo de uma promessa. Eu vou engrandecer o teu nome. Você será uma grande bênção. E em você, todas as famílias da terra, elas vão ser benditas. Elas vão ser abençoadas. Irmãos, olha que promessa Deus faz para Abraão. Um homem que não tinha filhos, que sua mulher não pode gerar. Deus faz uma promessa. Abraão já está casado há muito tempo. E depois da promessa feita, demorou 25 anos para que ela se cumprisse. Você consegue entender, irmãos, o que é você fazer a vontade de Deus e ter que esperar 25 anos para que ela se cumpra? Sabe o que Abraão poderia ter dito? Senhor, eu deixei minha terra, a minha parentela, deixei tudo que eu tinha de mais precioso, que era meu pai, minha mãe, meus irmãos, os meus amigos, e eu estou andando errante pelo deserto, indo para o lugar que o Senhor falou que era para mim ir. O Senhor falou que eu seria abençoado, que eu teria uma descendência e que as famílias seriam benditas através de mim, mas nem filhos eu tenho. Olha quantos anos já se passaram, 5, 10, 15, 20 e nada. Aí muitas vezes bate o desespero, bate o questionamento. E aí nós estamos muitas vezes assim. Deus faz promessa para as nossas vidas, mas sabe o que acontece? Deus faz as promessas, mas nós muitas vezes não nos comportamos como alguém que tem uma promessa. Sabe o que é o diferencial na vida de Abraão? É que ele se comporta como alguém que tem uma promessa. Se você observar, nós vamos entender uma coisa. Abraão, ele não comete adultério. Abraão não adulterou. Não, bispo, mas ele teve um filho fora do casamento. Mas não foi adultério. Foi consentimento da esposa, que pediu para que ele se deitasse com a serva dela. Isso não caracteriza adultério. Não foi ideia de Abraão dizer assim, eu quero Agar para ter um filho com ela. Não, foi ideia de Sarai. Não foi decisão de Abraão. Abraão estava esperando pela promessa. Abraão não tenta dar jeito. Quem tentou dar jeito foi sua esposa. Porque, vamos combinar, imagine o desespero desta mulher. Porque se para a mulher, tudo de mais importante naquela época, era poder ser chamada de mãe. Era poder ter um filho. Era poder gerar. E essa mulher casa e vê todo mundo com filhos. E ela passando anos e anos e dizendo às pessoas, você é ventre seco, você é estéril, nem para gerar você presta. Imagina quantos conflitos tem esta mulher. Imagina quantos conflitos tem esta família. Imagina quantas noites Abraão tem que deitar, dormir com Sara,
lamentando-se. Não foi fácil para Sarai chegar e dizer, ó, deita com a minha serva e tem um filho, e nós seremos abençoados através desse filho. Só que esse não era o propósito de Deus para a vida de Abraão e nem para a vida de Sara. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Deus se responsabiliza. Depois dessa decisão errada que Sarai toma, porque, irmãos, nós não podemos achar que família é um mar de rosa. Nós não podemos achar que na família vai ir tudo bem, não. Se nós pegarmos o contexto bíblico, irmãos, nós vamos ver que a maioria das famílias, elas tiveram problemas no seu seio. Seja com a esposa, com o esposo ou com os filhos. Sempre houve dificuldades, sempre houve problema. Por quê, irmãos? Porque a família se trata de um projeto de Deus. E existe o inferno inteiro tentando impedir para que a família seja uma bênção. É por isso que quando eu decido me casar, eu preciso sim fazer uma boa escolha. Eu não posso me casar por aparência. Eu não posso me casar por riqueza, por bens materiais. Não é só isso que conta. É um conjunto de coisas. Se eu quero, irmãos, ter um casamento abençoado, eu não posso querer transformar isso no meio do processo. Eu tenho que começar ele da forma certa. Porque aquilo que começa errado, irmãos, tendenciosamente vai dar errado lá na frente. Quando eu pulo etapas em minha vida, quando eu passo o processo não passo o processo que Deus tem, irmãos, eu estou queimando etapas e eu não vou aprender a ser aquilo que Deus quer para mim. Sabe, irmãos, vocês que estão aqui, jovens e adolescentes, vocês precisam aprender em determinado momento a ser sugadores, a sugarem informações, a sugarem experiências, a perguntarem, a serem curiosos, a aprenderem, para serem melhores lá na frente. Sabe, não é ser orgulho dizer assim, ó, eu vou ser melhor do que o meu pai. Não, não é ser orgulho. Eu vou ser melhor do que a minha mãe. Não, não é ser orgulhoso isso. É dizer assim, eu vou aprender tanto, que eu vou dar tanto orgulho para ele. Eu vou dar tanto orgulho para ela, que quando ele passar, vão dizer, esse é o filho do fulano. Ele vai dizer, meu filho. Sabe, nós precisamos orgulhar dos nossos pais. Nós precisamos orgulhar dos nossos filhos. Nós precisamos ser orgulhosos, irmãos, e não ser orgulhosos. Ter orgulho é uma coisa, ser orgulhoso é outra coisa totalmente diferente. Ser bem sucedido é uma coisa, irmãos. Brigar para ser melhor do que os outros é outra coisa. Porque isso é a consequência. Ser bem sucedido é a consequência do meu empenho naquilo que eu busco fazer. Agora, quando eu quero passar por cima dos outros, irmãos, isso tem uma grande diferença. Então nós vamos ver, irmãos, que este homem, ele vive uma vida, passa por grandes dificuldades. Ele tem uma vida abençoada, sim, mas tudo que ele queria era um filho, ele não tem. Você não vai ver em nenhum momento do contexto bíblico, Antigo Testamento e nem Novo Testamento, relatando Abraão reclamando com Deus por ter seguido a vontade de Deus. Quando você lê o livro de Hebreus, no capítulo 11, e a forma como se fala de Abraão, ela reflete como Abraão decidiu viver no seu tempo de crise. Porque, irmãos, viver bem com Deus quando tudo está bem é fácil. Viver bem com as pessoas, nós aprendemos ontem, né? As mulheres gostaram, né? Que a mulher foi colocada para quê? Para que a mulher foi colocada? Para contrariar, né? E é bem assim, né? Para ser contrária. Mas não é para ser alguém apenas para arrumar briga, né? Mas eu não concordo com isso. Não. É ver de um outro ângulo. É ver aquilo que o marido não está enxergando. Para ser contrária nesse contexto. Ela está só enxergando aqui, eu estou enxergando. Ó, aqui é o melhor. Não é, a mulher foi colocada para contrariar o marido. Não, não é esse contexto.
É para enxergar de uma forma diferente, de um foco diferente, e os dois juntos se alinharem e concordarem e serem felizes da melhor maneira possível. Irmãos, viver um casamento em lua de mel é maravilha. Sim ou não? Hã? Quem não gosta de lua de mel? Cidadão casa e fala assim, não vejo a hora de ir para lua de mel, né, pastor Cristian? Tem alguém que tá chegando, sabadão. Mas casamento não se resume a apenas uma lua de mel. O casamento ele vai precisar ter resistência. Não é para a lua de mel. Ele vai precisar ter resistência para o longo da vida. Para o período da crise, para o período da dificuldade, para o período da tempestade. Ele tem que se portar de forma conveniente. Então, no momento das crises, Abraão não fica questionando a Deus, não fica murmurando contra Deus, não tem um desvio de foco. Você vai ver que Abraão continua agradando a Deus, honrando a Deus, oferecendo ao Senhor o seu sacrifício, fazendo uma defesa do seu povo, sendo um guerreiro, defendendo o seu sobrinho quando precisou defender, indo na briga com os 5 reis quando precisou ir. Quando você chega no capítulo 15, você vai ver que Abraão, ele passa um dia inteirinho correndo no meio dos animais que Deus pediu para que ele cortasse e colocasse para oferecer em sacrifício a Deus. E ele passou o dia inteiro esforçando os animais de rapina para que não tocasse naqueles animais, porque Deus estava fazendo com ele uma aliança. Abraão, ele tem uma aliança com Deus. É interessante que no capítulo 12, ele tem um chamado de Deus. Mas quando você chega no capítulo 15, ele recebe de Deus uma aliança. Deus faz com Abraão uma aliança. E ele aceita de Deus esta aliança. Sabe, irmãos, quando eu coloco a aliança no dedo, eu estou aceitando a compartilhar a minha vida com a minha esposa. Quando eu faço uma aliança com Deus, eu estou decidido a compartilhar a minha vida com Deus, a ter a vida de Deus compartilhada em mim. Ou seja, os princípios que me regem agora não é o princípio humano, terreno dessa terra. O que tem que me reger agora é os princípios da palavra de Deus, desta aliança que eu recebi. É por isso que não há um peso em Abraão, irmãos, porque ele não se deixa levar pelas circunstâncias terrenas. Ele vai esperar 25 anos para ver o seu filho nascer, para ter o seu filho nos braços. Ele já tinha um filho, Ismael? Sim, mas esse não era o filho da promessa. Esse não era o filho do propósito, porque esse não era o projeto. O projeto de Deus não era Ismael, o projeto de Deus era Isaac. Cuidado a você que fica correndo atrás de Ismael, se conformando com Ismael, quando o que Deus tem para você é um Isaac. Isaac era filho de Abraão? Sim. Mas não era o filho que Deus havia prometido. Às vezes nós estamos conformando, irmãos, com aquilo que Deus não nos prometeu. Ismael, o que Deus prometeu foi Isaac. Não se conforme com aquilo que Deus não prometeu. Ai, nossa, que bom, chegou, né? Mas não é isso que Deus tem. Porque Ismael chega trazendo divisão, trazendo confusão, trazendo orgulho para Agar, trazendo desprezo para Sarai. Quando Isaac chega, sabe o que Sara fala? O Senhor me deu motivo de risos. Todo esse tempo sendo confrontada, sendo desprezada, sendo afrontada, sofrendo, agora eu posso me alegrar e dizer: eu gerei um filho. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Isaac, ele cresce num ambiente de um modelo de pai e de mãe. De uma mãe que era estéril e que se torna mãe dele.
Abraão cresceu ouvindo: filho, nós tivemos que esperar mais de 25 anos para ter você. Sabe, imagina Sara dizendo, sabe, quantas vezes a mãe sonhou com você. Quantas vezes a mãe foi afrontada porque a mãe não podia gerar, mas hoje eu tenho você. E Isaac se torna algo de mais precioso para aquele casal. Aí Isaac, sabe o que ele cresce? Ele cresce vivendo em um modelo, em um exemplo, como pai, como mãe. Aí chega uma hora, sabe o que acontece? Isaac vai casar. Aí a ordem é para que Isaac não case com uma mulher que não seja do seu povo. Isaac obedece, porque Isaac é gerado debaixo da bênção. Ismael não, Ismael foi lá e escolheu mulheres que não eram do povo de Deus. Ismael segue o modelo. Ismael não segue o modelo, não segue o exemplo. Isaac segue o modelo, porque ele vê um modelo no seu pai, o pai da fé. O homem que saiu da casa do seu pai, da sua parentela, veio por uma terra distante e se manteve fiel a Deus, honrando ao Senhor. Uma mãe que não podia gerar e que esperou e que gerou. Aí é escolhida a Rebeca para Isaac. Isaac casa. E olha, irmãos, como seguir exemplo não é fácil. Isaac casa. O que Rebeca é? Estéril. Sabe quantos anos que Isaac teve que orar para que Rebeca tivesse filho? 20 anos. Olha como é difícil seguir exemplo. Você não vê Isaac procurando outra mulher, outra serva. Você não vê agora Rebeca dizendo, não deita com a minha serva, não. Eles estão orando por 20 anos. Você vai ver Isaac sendo um modelo, respeitado na terra onde ele está. A Bíblia diz que Isaac vai para Gerar. E ele semeia naquela terra. E ele colhe 100 vezes mais naquele mesmo ano. Abimeleque o respeitava. Aí chega um dia, depois de 20 anos, Rebeca está grávida. Aquela que não podia gerar. Agora, em vez de uma criança, existe 2. Que vão ser destinadas para ser o quê? 2 povos, 2 nações. Você vai ver aquelas crianças nascerem. E há naquela casa, de certa forma, um desajuste. Rebeca vai ter a sua preferência por Jacó. Isaac vai ter a sua preferência por Esaú. Os 2, sendo gêmeos, têm personalidades diferentes. Um é mais pacato, o outro já é mais destemido, já é mais envolvido com a caça, já é mais envolvido com os trabalhos da casa, do cuidado. O outro já é mais voltado para a administração, porque Jacó era um bom administrador. Esaú já era aquele mais voltado para querer as coisas do seu jeito, para ir lá e vencer no seu braço, vencer na sua força. Era o primogênito, tinha por direito a sua herança. Mas nós vamos ver que o que houve em Isaac não há em Esaú. Esaú, ele não segue o exemplo, o modelo do seu pai. Esaú, ele quer as coisas no seu tempo, na sua hora. E ele despreza aquilo que ele tem. Porque, irmãos, o problema não é nós termos dificuldades. O problema não é nós passarmos por adversidade. O problema é nós desprezarmos o que nós temos dado por Deus.
É desprezarmos aquilo que o Senhor nos orientou. Porque era sabido, as crianças cresciam sabendo que o primogênito tinha a bênção da paternidade. Ele tinha a bênção da herança, ele era o primogênito. Então, ele era o primeiro na linha sucessória. Ele tinha o direito da maior herança, da maior parte. E o que Esaú vai fazer? Esaú vai desprezar esse direito porque ele está com fome. E tudo que Jacó queria era o quê? Era a herança. Jacó era aquele cidadão ligeiro, esperto, porque ele era visionário. Então ele viu ali tudo uma oportunidade. Cozinhava bem. Fez uns guisadão, o negócio está cheiroso. Esaú chega do campo morto de fome. Quero comer. E ele despreza o direito que ele tinha. O direito da herança. Cuidado para você não rejeitar o direito que você tem de ser filho de Deus. Porque João nos diz que a todos que creram no seu nome, a este deu-lhes o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando eu desprezo esta palavra, eu perco esse direito. Esaú desprezou a herança e perdeu o direito e não consegue mais. Quando Jacó vai levar o guisado para o seu pai, feito pela sua mãe, que o seu pai havia pedido, não foi ali que Esaú perdeu o direito de primogenitura, porque ele já havia vendido, ele já não tinha mais direito. Ele trocou por um prato de lentilha, ele trocou por um guisado, porque ele quis matar a sua fome momentânea, a sua necessidade. E quantas vezes nós queremos fazer isso? É resolver o nosso problema momentâneo. Tem coisa, irmãos, que é melhor ficar com fome e esperar do que comer e não ter o que Deus tem para você. Não viva de alívios imediatos, momentâneos, de soluções momentâneas, não. Preste atenção que o avô ouviu a voz de Deus. Esaú não ouve a voz de Deus. Esaú não consulta Deus. Não está preocupado com o que ele tem em Deus. Ele está preocupado apenas com quem ele vai ser. Aí Esaú perde o direito, perde a sua herança, a bênção, porque o Senhor falou que abençoaria Abraão, abençoou Isaac, e Isaac vai abençoar quem? Jacó. Quando Esaú chega, já não tem mais bênção para ele. Olha, irmãos, como isso é triste. Pai, mas o Senhor não tem mais uma bênção para mim? Não. E por que Isaac não tem uma bênção para Esaú, irmãos? Porque ele desprezou. Ele desprezou o direito de ser abençoado. Não despreze o seu direito em Deus, irmãos. Não importa os erros que você já cometeu, mas se conserte com o Senhor e viva a bênção de Deus sobre as tuas vidas, porque nós temos um advogado que intercede por nós diante do Pai. Aí, queridos, Jacó tem que sair de casa, deixar seu pai, deixar sua mãe, porque seu irmão queria matá-lo. Essa família, que significa o bem maior, ela está com um grande problema. Um irmão querendo matar o outro. E Jacó vai sair, vai para a terra do seu tio. Jacó vai procurar ter um casamento segundo a linhagem do povo de Deus. Esaú não. Esaú vai cometer todos os tipos de pecados possíveis que ele podia cometer. Casar com mulheres ismaelitas. Viver as suas orgias, viver os seus pecados. Por quê? Porque ele não tinha a bênção de Deus. E andar sem a bênção de Deus é um grande perigo que nós corremos, irmãos. Jacó vai ter que trabalhar por 14 anos por o amor de uma esposa que ele amava, que ele entendeu que era necessário. Você vai ver que em Jacó o Senhor cumpre a promessa e faz de Jacó uma grande nação. Deus vai mudar o nome de Jacó, que era enganador, para ser Israel de Deus. E olha só, irmãos,
como a bênção de Deus nos leva a viver algo fantástico. Você vai ver que a declaração de Jacó é: eu vi Deus face a face. Olha como a bênção de Deus nos direciona a viver a coisa de forma correta. Ele tem uma experiência de ver Deus face a face. E olha como Deus abençoa Jacó. Jacó não saiu com herança de casa. Jacó saiu correndo para não morrer. Mas a Bíblia diz que quando ele volta casado, com filhos, ele vem com muitas quantidades de bens, com muitos bois, com muitos camelos, com muitos jumentos, com muitos cabritos, com muitos cordeiros, com muitas riquezas que ele adquiriu trabalhando para o seu tio, que era um enganador. Porque, irmãos, temos que tomar cuidado. Seguir o exemplo não é fácil. Mas muito daquilo que nós somos ou fazemos, nós podemos encontrar para que venha nos afiar. Mas aquilo que nós fazemos, vamos encontrar alguém que queira fazer conosco. E aí nós precisamos tomar cuidado, precisamos ter discernimento. Para não queremos achar que quando nós fazemos está certo e quando alguém faz conosco está errado. Temos que estar atento quanto a isso. E mesmo Jacó, sofrendo com o engano, Deus prospera Jacó. Por que Deus prospera Jacó? Porque ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. A bênção de Deus está sobre a vida de Jacó. E olha o que vai acontecer. De Jacó vai descender as 12 tribos de Israel, que se espalham por sobre toda a terra. Os seus filhos que não foram perfeitos, que tiveram seus problemas, mas é daí que vai nascer um filho chamado Judá. Que deste filho se torna uma tribo, dessa tribo se torna um povo, e desse povo sai a linhagem do Messias, o Cristo do Deus vivo, aquele que é o Rei e Senhor das nossas vidas. Preste atenção como seguir um modelo, como seguir um exemplo é importante. Não foi a herança, não foi casa, não foi bens, mas foi aquilo que o Senhor o orientou, aquilo que o Senhor deu, aquilo que o Senhor moldou, aquilo que o Senhor trouxe, que levou Jacó a ser um grande exemplo. E aí o que você vai ver? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E eu acho interessante que quando você vê Elias diante dos profetas de Baal, Elias não vai falar o Deus de Jacó, porque em Jacó havia um engano. O relato lá em 1 Reis, Elias vai falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Este é o bem maior que nós podemos ter. É a sucessão que nos leva a um bom futuro. Sabe, nós poder, imagina o que passou Abraão, o que passou Isaac, o que passou Jacó, o que passou Israel, para que chegasse até nós hoje. E nós podemos copiar os bons modelos. Nós podemos seguir os bons exemplos, irmãos. A minha oração e o desejo do meu coração é que a tua família seja uma grande bênção. Que a tua família seja a família bendita do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode sim abençoar a tua casa, mesmo você não sendo pai, sendo filho. Porque existe a bênção de Deus sobre a tua vida. Você pode de repente ser o pai da tua casa, porque você tem a paternidade de Deus sobre a tua vida. Talvez o teu pai não tenha paternidade, mas você tenha. Seja o pai espiritual para a tua casa. Seja o centro da paternidade na tua casa, na tua família. Seja aquele que vai trazer a bênção de Deus para a tua casa, aquela que vai trazer a bênção de Deus para a tua família. Porque a tua família é uma família bendita, é uma família abençoada. E Deus quer nos levar a viver coisas extraordinárias. Porque, irmão, se a nossa família estiver bem, a igreja vai estar bem, a sociedade vai estar bem, o país vai estar bem. Nós precisamos cuidar mais. Nós precisamos cuidar melhor das nossas famílias. Nós precisamos ter
tempo de qualidade com as nossas famílias. Precisamos ter tempo de qualidade com o filho. Casamento, família, irmãos, não se resume apenas a sexo, apenas a prazer, apenas a dinheiro. Não. Família tem que ter alegria, felicidade, amor, graça, bondade, sabe? Esse senso de pertencer à minha casa, à minha família. É isso que eu gosto, é isso que eu quero. Isso é muito importante, irmãos. Cuide, zele, faça o melhor pela sua família. Seja o ponto de partida para um grande avanço da tua casa e da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, o que é interessante é que nós vemos uma geração, 3 gerações, vivendo a bênção de Deus, mesmo em meio aos conflitos. Para nós encerrarmos, eu quero ler um último texto com você aqui. E um texto de uma forma que nós vemos triste. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Abra comigo a tua Bíblia, querido. Em 2 Samuel, capítulo de número 12. Segunda Samuel, capítulo 12, todos acharam? O profeta Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse ele a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo ou 4 vezes mais, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha aqui. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, que vem de Jacó: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei a Aleluia. Dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Olha o verso 9, irmãos. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da sua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti,
e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e em plena luz do dia. Nós estamos falando aqui de um homem que foi considerado segundo o coração de Deus. E eu quero encerrar com você falando sobre isso. Se nós não tomar cuidado, ao mesmo tempo que nós podemos agradar a Deus, nós podemos desprezá-lo. Nós podemos desonrá-lo. Eu não posso achar que a minha vida, que está bem hoje, vai estar bem assim para sempre. Eu preciso vigiar. É por isso que a Bíblia diz para que vigiemos e oramos. O que aconteceu com Davi foi falta de vigilância. De estar no lugar onde ele não devia estar. Ele não tinha que estar no palácio, ele tinha que estar na guerra. Não existe tempo de descanso, irmãos. Nós não podemos achar que agora eu tenho que descansar. Não. Eu tenho que continuar no combate. Davi estava em casa quando era para estar na guerra. E aí não bastou cometer adultério, ele comete assassinato. E por que isso? Porque ele desprezou o Senhor. Você vai ver que não houve adultério em Abraão, não houve adultério em Isaac, não houve adultério em Jacó. Mas houve uma promessa de bênção estendida sobre eles. Mas aqui, no homem que foi considerado segundo o coração de Deus, houve um adultério que marcou a sua vida. Tragicamente, Davi vai ter 2 filhos mortos. Um mata o outro. Uma filha que foi passada por sofrência de uma violência sexual. Foi desprezado por sua esposa, a primeira esposa. Queridos, precisamos vigiar mais. Precisamos cuidar mais do nosso caráter. Precisamos cuidar mais da nossa personalidade. Precisamos cuidar mais da nossa vida espiritual. Eu não posso achar que porque eu tenho tantos anos, porque eu... Não, o diabo não respeita isso. Os laços podem estar sendo armados e quando você menos esperar, ou quando nós temos que vigiar, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser crentes. Eu não posso brincar de ser marido, eu não posso brincar de ser esposa, eu não posso brincar de ser filho, eu não posso brincar de ser servo. Eu tenho que colocar na posição de servir ao Senhor em todo o tempo. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a tua vida. Honre teu pai, honre tua mãe, honre a tua esposa, honre o teu marido. Porque fazendo isso, irmãos, nós colheremos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Davi desprezou a palavra de Deus. Ele errou. Mas quando nós lemos o verso seguinte, que é o verso 3, nós vamos ver Davi dizendo assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Repreendeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Davi achou graça e favor diante de Deus. Porque Deus não é um Deus, irmãos, apenas que vem para punir. Deus é um Deus de amor, sim. Mas Ele punirá o pecado onde Ele achar. Nós vamos ver que Davi vai sofrer a consequência. Esse fruto de adultério de Davi, irmãos, não tem nem nome na Bíblia. Porque essa criança nasce e morre. Davi tem 21 filhos. Este morre sem ter um nome, sem ter uma paternidade, sem ter um direito, sem ter uma herança. Cuidado, irmãos, para que nós não venhamos gerar em nossa vida aquilo que não agrega nada,
aquilo que não flui nada, aquilo que não acrescenta nada em nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, não deixe que isso cause dor e que isso cause sofrimento. Você vai ver, irmãos, que mesmo essa correção sendo feita a Davi, não impediu ele de dar instrução para que o seu filho Salomão construísse o templo ao Senhor e fosse o homem mais sábio da terra. Os teus erros, quando reconhecidos, eles não vão impedir de que a tua família seja uma família bendita, de que você tenha um bom relacionamento com a sua esposa, um bom relacionamento com o teu esposo, um bom relacionamento com os teus filhos. Não deixe que os erros do passado te aprisionem, te impeça, sabe, te paralise. Às vezes a gente vê pessoas que estão paralisadas por causa de erros do passado. Não, irmãos, os erros não são maior do que a graça de Deus sobre a tua vida. Decida, sabe, dizer, não, eu vou avançar, eu vou vencer a minha dor. Davi venceu a dor dele. E ele consegue depois ter um outro filho com Betseba e fazer desse filho aquele que foi o homem mais sábio da terra. Davi queria construir o templo ao Senhor. O Senhor falou, não, você não vai construir porque você é um homem sanguinário, mas o teu filho vai construir para mim. Existem coisas que talvez eu e você não possamos construir, mas que os nossos filhos vão fazer para a glória do Senhor Jesus. E o que nós podemos fazer é seguir o bom exemplo que Deus nos deu e ser bom exemplo para os nossos filhos. Cuide daquilo que mais importa para você. Cuide da sua família. Seja um exemplo para a sua casa e não um péssimo exemplo. Eu quero convidar você a ficar de pé.